Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Ainda novo para uma grande parcela das pessoas no Brasil, os audiolivros começaram a ganhar espaço na rotina de muitas pessoas, principalmente no último ano, por conta da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. Para muitas editoras e profissionais do setor, o audiolivro também é algo novo. E claro, as dúvidas surgem. Como escolher o narrador certo para cada tipo de livro? Qual a voz certa para expressar exatamente o que a obra quer dizer? O próprio autor pode ser um narrador? E ainda, o que faz um bom narrador? E como dirigir uma narração? Para responder alguma das inúmeras perguntas que envolvem a produção de um audiolivro, no episódio dessa semana nossa equipe conversou com Clayton Heringer, produtor artístico da Toca Livros e responsável pela escolha de narradores. E para falar sobre os desafios de narrar um audiolivro, também conversamos com Priscila Scholz, atriz e narradora. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha ainda mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 153, do dia 22 de fevereiro de 2021, gravado no dia 4. Eu sou Fábio Errara, com Maju Alves, Thalita Facchini e Leonardo Neto, e vamos ouvir a nossa conversa com Clayton Heringer e Priscila Scholz. Oi, Clayton. Oi, Priscila. Obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje. E, Clayton, eu queria uma curiosidade que me mata. O que faz um produtor artístico de audiolivros? Tá certo. Na realidade, assim, eu que me dei um nome no hemisfério do mercado do audiolivro. Eu que criei esse nome. Eu trouxe um nome que é muito comum já no meio artístico, que é o produtor artístico, né? Aquele que ele é responsável por todo o panorama da realização de uma obra artística, né? Seja ele uma curadoria de museu, seja ele na realização de um espetáculo, ou de um programa de TV, ou de um filme, né? Eu sou o que une os polos artísticos, no caso da Toca Livros, eu sou o que une a literatura com o narrador e com a concepção, juntamente com a equipe de produção, para chegar no resultado final do audiolivro. Né? Eu sou esse organizador geral, né? E eu coloquei também a finalidade como produtor artístico. Eu me deixei também no ramo artístico, porque é isso, assim, cada audiolivro que a gente tem é uma experiência artística e ela é exclusiva para aquele título, e essa é o geral, né? Eu sou o que encabeça toda a produção para que eu adquira a obra não, receba a obra via grafia, via papel, via PDF, e chegue no resultado final, que é o audiolivro. Matei a sua curiosidade? E matou minha curiosidade. Você, então, é quem de fato contrata a Priscila, inclusive, dentre outras tantas funções, é quem escolhe a voz para aquele livro ou outra voz para aquele outro livro. É isso, né? Eu faço o casamento entre a narradora e o título, né? Como a gente tem aí, hoje a Toca Livros tem aí entre 60 narradores e narradoras dos diversos segmentos de profissionais da voz, como jornalistas, atores, atrizes, professores, palestrantes, a gente tem locutores, né, de radiodifusão. Então, a ideia é pegar o temperamento interpretativo que cada um traz da sua bagagem artística e ir ao encontro da obra certa para que essa obra tenha a vida certa, sabe? E, Clayton, aproveitando que a bola ainda está contigo, antes da gente, de fato, começar a conversar com a Priscila, eu queria pedir para você fazer um panorama do mercado de audiolivros no Brasil, né? É um mercado que tem crescido, vivido um boom, na verdade, em mercados mais maduros que o nosso, né? Em especial em alguns países da Europa, nos Estados Unidos.
E aqui a gente vê o surgimento de diversas plataformas e vê com bom isso, mas você consegue dizer se esse mercado foi impulsionado, foi acelerado, vamos dizer assim, pela pandemia, se teve alguma mudança, se você percebe alguma mudança nesse sentido? A gente teve, na realidade, 2 momentos muito importantes aí para o mercado do audiolivro. Eu acho que em 2018 para 2019, uma abertura com um coraçãozinho mais aberto das editoras, que finalmente repensaram a sua postura nas parcerias com as produtoras de audiolivro, repensar a postura assim, agora seja a hora de realmente investir nesse setor, né? E em 2020, sim, a pandemia deu uma impulsionada, porque as pessoas estavam começando a entrar mais em contato com o aplicativo, né? E entender que o audiolivro não era mais um acessório descolado que era só para a Europa ou para os Estados Unidos. Era algo que o brasileiro também poderia incluir aí no seu entretenimento, né? Porque sempre quando a gente fala em audiolivro, a gente pensa que o audiolivro, ele necessariamente ele é uma ferramenta de aumentar questões de conhecimento, para estudo, para autogestão, mas no fundo também o audiolivro é entretenimento, da mesma forma que o livro que pode ser entretenimento também. Então, com a relação de quarentena e as pessoas já um pouco saturado de tantas séries e tantas coisas para ver visualmente, e elas repensaram um pouco isso, conversando com alguns clientes, sobre o que elas poderiam adquirir como conhecimento, né? E como entretenimento. Foi aí que o boom do mercado deu up, as pessoas começaram. Quando você fala em crescimento de mercado de audiolivro, é exatamente isso. Eu acho que é quando a gente sai do nicho, que é um nicho editorial, né? Só se falava em audiolivro nas bienais, e de repente eu consigo andar no meio da rua e pegar um Uber, por exemplo, e falar assim, a pessoa perguntar, você trabalha com o quê? Eu falo, trabalhar com audiolivro, e a pessoa, eu conheço, né? Há 3 anos atrás, a pessoa fala, o que é isso? Né? Como é que se faz isso? Qual tipo de farinha a gente usa para comer? Então, exatamente isso, a relação mudou muito. Então, teve essa virada de 2018 para 2019 e teve agora o boom do streaming, de uma certa forma geral, não só do audiolivro, em 2020. E Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né, para entender como é que você se tornou uma narradora de audiolivros, de onde você veio, você é uma atriz e agora narradora de audiolivros, né? Que formação que você teve para chegar aqui e até pensando que a gente pode estar falando com pessoas que possam estar interessadas em se tornarem narradoras também, né? Então, eu trabalho com teatro desde 97. E um amigo me indicou um teste na Toca Livros, na época que a Toca Livros estava sendo montada ainda, bem no comecinho, não tinha estúdio próprio, nada disso. E eu vim fazer o teste pensando, bom, eu não sou uma locutora, eu não sou uma narradora, eu não tenho essa formação, eu tenho a formação de teatro, mas sou uma apaixonada por literatura, sempre fui. Desde muito criança, eu sempre gostei muito de ler. Quando a gente chegou para fazer o teste, até quando você comentou do produtor artístico, o Clayton tinha uma nova proposta para o trabalho de narração, que é muito comum ter os locutores, os narradores, que tem todo um estudo em cima disso. E ele queria atores que pudessem narrar e que pudessem atuar nos livros narrando, né? Porque existe, sim, a questão do livro técnico, que as pessoas estão acostumadas a ouvir quando estão indo para a faculdade, indo para o trabalho, mas existem os romances, todas as outras literaturas. E ele veio com essa ideia, quero atores que narrem, que gostem de fazer esse trabalho, e que tragam uma outra cara, que tirem um pouco a frieza da leitura, que a gente está acostumado a ouvir em algumas locuções, em alguns tipos de locuções. E aí fiz o teste, e o Clayton começou a me chamar e me dirigir. No começo ele dirigia bastante todos os narradores individualmente,
trazendo a linha que ele queria para cada livro, e virou uma relação meio de diretor-ator, assim, eu não me sentia uma narradora, eu me sentia atriz lendo um livro. Isso fazem quase 6 anos, e aí, narrando os livros, essa relação foi mudando, e eu comecei a entender a diferença de você atuar só para um microfone, que é bem diferente do que atuar para um público, como é você atuar utilizando só a voz. E eu fui aprendendo junto com o Cleiton, junto com o crescimento da Toca Livros, assim. E adoro fazer esse trabalho, e adoro ouvir agora os outros livros também. E, Cleiton, você comentou mais cedo que é como um casamento, né? Você achar a voz certa para o livro certo. Como é que você faz esse processo? Pela história? Como é que você consegue encontrar o narrador certo para o livro que chega nas suas mãos? O narrador aqui, quando ele adentra o universo da Toca Livros, né? E nesse momento eu só posso falar pela produção da Toca Livros. Os primeiros livros, na realidade, ele não sabe, mas ele tem um primeiro teste, lógico, para saber se ele tem um básico, né, que é fluência, dicção, entendimento na hora da leitura, são as coisas que a gente pega muito no pé, principalmente entendimento na leitura, né, e são 3 testinhos padrões, e ele vai me dar uma primeira identificação, e com o primeiro livro que ele vai ler, ele vai me dando uma segunda identificação, que é o temperamento interpretativo. Isso faz muito parte da formação de qualquer profissional da voz, né? Você tem o jornalista, a gente tem bastante jornalista, que é aquela pessoa que sempre lê o texto em prontidão, né? E dificilmente entenderia as nuances de romance. Você também tem o ator e a atriz que carregam escolas diferentes no nível de interpretações, né? A gente não existe aqui, a Priscila pode me corrigir, a gente não tem escolas, né? A gente não se fala como se fala na Europa, eu sou formado pelo método Eugênio Baba, né? A gente tem uma formação muito mesclada, mas, ao mesmo tempo, eles carregam algo muito significativo, né? E esse temperamento interpretativo eu calculo, porque aí faz parte da minha formação, né? Eu trabalho com direção de ator mesmo, aquela coisa de ator saber falar palavra por palavra, é o que veio antes da Toca Livros. Aí tem um trabalho de pré-produção do livro, né? A gente tem uma equipe aqui que lê o livro inteiro, né? E vai dizer para mim exatamente que tipo de romance ou que tipo de livro, que gênero eu estou lidando, e sabendo qual é a ideia do temperamento interpretativo desse ator, o que ele pode, o que ele não pode, eu consigo exatamente saber qual é o livro que ele vai poder narrar, né? É lógico que toda essa escolha, ela tem um papel fundamental, que é a presença da editora também, né? A editora, às vezes não, por muitas vezes quer, e eu entendo, porque elas têm um conhecimento muito maior da obra do que a gente tem, às vezes, que chega, e a gente tem um prazo meio curto, na escolha do narrador, né? E minha função é oferecer para a editora, nesse processo, um mínimo de voz possível, com temperamento adequado, para que ela faça uma escolha, né? Eu não abro o leque de possibilidades, né? Porque se eu abro o leque de possibilidades, a chance que esse ator, mesmo tendo uma voz boa, mesmo uma dicção perfeita, o jornalista, o locutor, possa não dar o entendimento certo para o livro, né? Então, mesmo com a editora escolhendo, eu ainda faço uma limitação, assim, de 3, 4 vozes para ela poder escolher, porque é importante também. A editora está começando, e é um trabalho que eu tenho feito com as editoras, eu estou começando a ajudar as editoras a identificar o narrador certo para sua obra, né? Não se encantar com um timbre, né? E não se encantar com algo que a gente vende com muita certeza, e a gente ainda está descobrindo que é a academia da palavra, né? Não, olha, existe uma regra para narrar audiolivro, né? Aí, de repente, a gente recebe uma Clarice Lispector, não é um Guimarães Rosa, a gente descobre que não tem regra, né? Como é que regra é essa que se aplica? Não, tem que ter uma neutralidade, não existe, né?
Ao mesmo tempo, você recebe um 1808, do Laurentino Gomes, que ele tem um olhar do jornalista investigativo, né, e dá para uma pessoa que é extremamente dramática na leitura. Não é também. Então, tudo isso a gente pondera, e, inclusive, eu tenho passado, porque a editora entende bem do livro, e eu tenho passado para elas o entendimento dos narradores. Quem são esses profissionais? Porque é muita gente, com diversas escolas, com diversas habilidades. Então, o ideal é a gente ter um olho clínico aqui dentro, para que cada livro seja único, como ele o é, né, quando é publicado. Cleiton, você disse aí que tem uma equipe que fica por conta de ler esses livros, né? Quando essa pessoa faz esse livro, essa leitura, ela tem a liberdade de fazer alguma sugestão de edição de texto para a coisa ficar mais sonora, ou vai do jeito que está escrito no original? Não, porque a gente não interfere, a gente não interfere no editorial, né? A interferência é quando o livro ele é pragmático no quesito de tabelas, de gráficos, aí a gente faz sugestões para que ele possa passar para o texto, né? Ou eliminar exatamente o gráfico quando ele realmente não é necessário ali, porque ouvir, né? E as pessoas ouvem em tempo real, não tem tempo de parar, abrir um gráfico e tudo mais. Mas quando é um livro, e principalmente romance, por mais que eu tenha vontade de trocar algumas palavras por causa da sonoridade mesmo, né? Não sei porque a Clarice usava tanto por escutá-las. Aí eu não sei. Por máximo que eu queira, esse não é o ideal. Inclusive, a equipe, ele identifica cacofonia, né? Fala assim, olha, essa frase vai te pegar na cacofonia. Ela já alerta o narrador na hora de ler, né? Esse trabalho da pré-edição também ajuda o narrador, porque muitas vezes a gente pega livros que tem frases inteiras em alemão, em francês, em russo, e que você, como narrador, não sabe como dizer aquelas palavras, você não conhece as palavras. Uhum. Então, esse trabalho da pré-edição ajuda, quando a gente pega o livro, já tem uma tradução daquilo, e já tem a maneira de falar, né? Eles já colocam para a gente um arquivo junto que te ensina como é a dicção daquela palavra, como falar exatamente, para não ficar também muito fora. Isso ajuda bastante o narrador. Então, a ideia da pré-produção é deixar o trabalho do narrador dentro da cabine ameno, e do captador também, né? Porque a gente capta em tempo real. Existe uma pessoa que capta, dirige, que é extremamente importante, porque ele está ali preocupado com a qualidade do som, com a fluência do narrador e com o acompanhamento do texto, né? Então, essa exatamente são as funções que a gente tem aqui dentro. Me bateu uma outra duvidazinha, eu queria saber, Priscila, você recebe o texto antes, você tem um tempinho para estudar ele, como é que é? Ou você é já no dia e você já tem que ler tudo direitinho? Não, a gente recebe sim, a gente recebe os livros antes, aí cada narrador tem a sua maneira de estudar o livro. Eu geralmente estudo o trecho que eu sei que eu vou narrar no dia seguinte. Assim, não adianta eu ler o livro inteiro e depois vir narrar, né? Porque às vezes você acaba acelerando o processo e trazendo emoções do fim do livro para o começo da leitura, né? Então eu geralmente faço isso, eu estudo o trecho que eu vou vir narrar. Clarice Lispector, por exemplo, eu narrei alguns livros dela, seria impossível narrar sem ter estudado antes o que ia fazer. Mesmo estudando já era difícil, assim, um dos livros o Cleiton captou comigo, ele fez a captação e direção, e a gente parava, às vezes, no meio da narração para discutir sobre o texto, porque ficava emocionado, porque não estava conseguindo segurar a onda da leitura, da narração naquele momento. Então, a gente estuda antes, sim. Seria muito difícil narrar de primeiro, né? É meu sonho, na verdade, né? É meu sonho que todos os narradores estudem antes de vir para cá, porque aí tem a diferenciação do que é o narrador e o que é o narrador, né? Porque a ideia a gente passa assim, a gente passa um arquivo todo criptografado para a pessoa não ter que espalhar por aí, né, dentro do aplicativo. Aí ela vai ler e tal, e meu sonho é que eles leiam, né? É lógico que da mesma forma que o
o universo editorial está aprendendo a lidar com o audiolivro, o narrador está aprendendo a lidar com essa nova profissão, né? Porque o narrador da voz, ele narrava comerciais de sabonete, e ele acha que essa prontidão estava super positiva, ou ele narrava textos imensos do Discovery, né? Ficava lá, o Pelicano Selvagem, na época do acasalamento. Então, quando eu mando livro e falo, leia, e realmente a pessoa, talvez, falta de tempo, não sei o que, não lê, a gente consegue identificar aqui os problemas que ela vai acarretar, né? E soma novamente naquele processo que eu falei antes, que é narrador que precisa de uma leitura antes, narrador que eu posso dar um texto com urgência que vai poder fazer com mais agilidade, né? Isso também depende muito do livro, né? Por exemplo, o livro que a gente narrou agora, Guerra dos Tronos. Os atores, os narradores, fazem mais de um personagem no livro. Então, se você deixar para, quando chegar no estúdio, criar a voz de todos os personagens, você não vai conseguir, entendeu? Então, tem que ter um estudo um pouco antes. Existem algumas coisas que a gente faz mais rápido. Então, por exemplo, às vezes a gente chega no estúdio e fala, preciso que você faça um prefácio do outro livro. Então, geralmente, esse prefácio eu não cheguei a ler, mas é algo mais curto que você lê na hora e faz, né? Mas aí depende de cada livro sempre. O livro é uma armadilha, assim, né? O profissional de voz, ele tem que entender que o livro, ele não é jogo ganho, apesar de você... O que eu mais recebo aqui, eu trabalho com audiolivro há 40 anos. Eu fico, uou, aonde, né? Aí aí quando ele pega um audiolivro, ele vem com artimanhas. Ator tem essas artimanhas, e jornalista também tem, como locutor de rádio, que é usar uma técnica, mas aí tem livro que te pega no susto, né? E o ideal é que não seja mecânico, mas que não interprete, mas ao mesmo tempo não seja mecânico, né? Para isso eu tenho o Google Translation, né? Porque a ideia é que dê entendimento. Então, o ideal sempre é que o narrador leia. Espera. A gente tenta. Acho que eu não queria falar em seu nome, mas o legal da Priscila é isso. A Priscila, antes de ser atriz, é uma leitora voraz, assim. Né? O pequenininho ali escondido. Ela já minha mãe escondia livros que ela achava que não era para nossa idade. Em casa, ele escondia no fundo da prateleira e eu subia para roubar alguns livros que estavam lá atrás e ler embaixo da cama, assim. Isso com 10 anos de idade, 9 anos. Então, eu sempre gostei muito de ler. Isso ajuda muito no trabalho, né? Com certeza ajuda o hábito da leitura. E, Priscila, o Cleiton falou de cacofonia, você falou dessas frases inteiras que estão em outro idioma. Em algum momento o Cleiton usou a palavra armadilha, né? Eu queria saber, assim, do seu trabalho, que outras armadilhas você pode encontrar no livro e como é que você faz para driblar essa armadilha e conseguir gravar com sucesso esses textos? Só aproveitando também, e lembrar como que você consegue enfrentar, porque um livro de, 100 páginas são horas e horas de cabine, né? E como que também é esse desafio de você manter a mesma voz no começo da sessão até o final e lembrar dela no dia seguinte? Tá, bom, um dos desafios é exatamente esse, de lembrar a voz, principalmente com personagens, né? Mas a gente não faz esse trabalho sozinho. Então, muitas vezes acontece de você criar uma voz e no dia seguinte falar, como que era mesmo? Aí os meninos da captação colocam a voz para você ouvir e relembrar ela. A gente narra, geralmente, 1 hora por dia, o que dá mais ou menos umas 2 horas de estúdio, tem um intervalo, para não ficar as 2 horas inteiras dentro do estúdio, né? Então, a gente tem um intervalinho aí no meio. Algumas vezes a gente chega a fazer 2 períodos de 4 horas, mas é bem mais raro, porque a voz também cansa. Às vezes, essa mudança vocal, ela não acontece só de um dia para o outro. Se você narrar durante muitas horas seguidas, quando chega na 2ª, 3ª hora de narração, a voz já está cansada e já está diferente do começo da narração. Então, isso também faz parte do trabalho dos meninos da produção, de captação, que percebem que a sua voz está mudando. Então, às vezes, eles falam, vai beber uma água, toma um cafezinho, dá uma pausa. Agora, de armadilha, eu acho que uma das armadilhas mais difíceis que eu tive foi um livro que
que eu fiz A Mãe, a Filha e o Espírito da Santa, que era um livro que tinha mais ou menos uns 18 personagens, e eu fiz ele toda sozinha, narração e os personagens. Então, às vezes, eu estava lendo e chegava um personagem novo, que eu falava, meu Deus, como é que eu faço mais um homem? Eu não consigo encontrar em mim mais uma voz de homem para fazer, me ajuda. Aí, às vezes, vinham os outros meninos e ficavam brincando de fazer vozes e sons para ver se eu encontrava uma outra voz, e realmente manter essa voz, né? E esse livro, eu lembro que logo no começo eu fiz uma voz bem difícil, que me cansava bastante, porque quando eu comecei a ler o livro, o personagem ia embora da cidade, sumia. Em um certo momento do livro, ele voltou. E quando ele voltou, eu falei, meu Deus, eu fiz aquela voz difícil e vou ter que manter ela agora até o final do livro. Porque eu achava que o personagem tinha ido embora e não ia voltar mais. Com regionalidade. Regionalidade. Era um sotaque não definido, mas era um sotaque. Uhum. E veio isso, como é um personagem que está indo embora, como eu falei que eu leio só o trecho que eu vou narrar, falei, bom, ele está indo embora, não vai aparecer mais no livro, o livro tem mais 300 páginas, ele não vai aparecer, eu vou fazer uma voz assim. Quando ele voltou, foi bem difícil manter até o final, assim. Mas os meninos ajudaram bastante. Você falou que vocês gravam em períodos de 1 hora, mais ou menos, por dia. Quanto tempo, mais ou menos, demora para fazer toda essa gravação de um livro? Por exemplo, você mencionou Game of Thrones, que tem quase 700 páginas. Game of Thrones é mais difícil para eu te dar essa noção, porque como nós fazemos, por exemplo, eu faço só personagens, então dá uma média de 1 hora de narração, isso seria feito em 2 horas. Eu geralmente calculo assim, 2 horas de estúdio, 1 hora de livro editado já pronto. Então, livros de 14 horas, a gente geralmente faz em 2 semanas, 1 semana e meia, dependendo do quanto você rende. Aí também acho que o Clayton sabe dizer mais, porque cada narrador produz num determinado tempo. A nossa média é 1 dia de gravação, você rende 1 hora de livro editado, né? É isso, assim, o livro, a gente tem um cálculo, a gente consegue calcular mais ou menos a relação de finalização desse livro quando ele é um único narrador, né? Quando ele é um único narrador, a gente sabe, né? A gente fala, se é 14 horas, vai ser 14 dias com 3 horas de estúdio por dia, né? 2 horas e meia, 3, né? A Priscila fala que ela calcula 2 horas para 1, é mentira. Ela lê 2 horas em 2 horas, tá? É verdade. Aí, livros, assim, mais simples, tal. Livros que tem múltiplas vozes, assim, quando é um livro que tem dupla voz, a Priscila também participou do Dessa Terra Nadar de Sobrar, não sei o que faz sobre ela, do Loyola. Esse a gente gravou com atores simultâneos, cada ator numa cabine, gravando, porque é quase uma peça teatral, é quase um curta. Então, a pessoa tem diálogo ao vivo, tem que ter esse diálogo em tempo real, em prontidão, né? O Cristal Encantado. O Cristal Encantado, a Pri fez com... Fiz com o Flávio, que é meu marido, que também é narrador, e a gente, cada um em um estúdio, isso, fazendo junto. E é bem gostoso. É bem legal. Então, isso. Agora, quando teve Guerra dos Tronos, que a gente fez agora o segundo livro, que teve 300 personagens, não é brincadeira. Porque tem o porteiro número 1, o porteiro número 2, o porteiro número 3, o lanceiro 4, é insuportável. E quando é esse esquema, é um esquema muito bem calculado, né, tem os narradores principais, né, são 2 narradores, uma voz feminina para os personagens femininos, para a narração dos personagens femininos, e uma voz masculina para narração dos personagens masculinos. Aí vem 30 narradores divididos nesses 300 personagens, né? Até eu tô aqui fazendo personagem, tem gente na captação que faz o porteiro número 3, para a gente não ter que repetir voz. Aí é muito bem calculado para que pareça que as pessoas tenham, no mínimo, estado no mesmo lugar para ter essa narração, né? No fundo, eu não sei porque a gente faz isso, para tirar o resto do cabelo que eu tenho na cabeça. Guerra do Tronos só serve para isso mesmo, para eu ficar careca. Mas a gente encarou o desafio porque existe uma necessidade muito importante que é interessante no mercado de audiolivro brasileiro,
é que a gente está falando para um público brasileiro, né? Não existe muito, vamos copiar um modelo americano, né? Ontem mesmo um amigo meu que é cantor falou assim, quem é tente adivinhar quem é o cantor dessa música folk brasileira, uma música folk brasileira, uma música caipira, né? Não tem folk brasileiro. Aí e aqui a gente faz isso, assim, pensando nisso, como que é um livro como Guerra dos Tronos, que tem Bran e Bran, Ibrahim, e aí com uma única voz, né? É impedir que o público brasileiro tenha sua proximidade com essa leitura, com esse audiolivro, né? Com essa audição. Então, a gente utiliza várias vozes, para quê? Para a pessoa, ao mesmo tempo, não ter o trabalho de ficar... será que é esse personagem? Não. Se familiar com timbre, poder participar e entender todos os personagens que ali aparecem. E existe essa relação que ele falou, dar a sensação de que todos os narradores estão juntos. Então, a gente, no Guerra dos Tronos, por exemplo, às vezes você narra o seu diálogo sem ouvir a resposta do outro. Então, você não sabe exatamente qual a intenção que o outro ator vai dar quando ele narrar. Por isso que entra a direção. A direção tem que dizer, olha, o outro ator está indo por esse caminho, a conversa tem este sentido. Às vezes, a gente até consegue ouvir quando o outro narrador já narrou primeiro, qual a intenção que ele deu para você dar uma resposta, porque senão, às vezes, numa briga, um grita muito alto e o outro nem gritou ainda, sabe? Então, entra essa direção para parecer que todos estão juntos no estúdio gravando, porque não estão, assim, os estúdios são individuais. São. E equivale isso mesmo, da direção, porque a grande dificuldade de dirigir com tantas vozes é que a gente não tem um apelo visual como os filmes têm. Então, ele, para ser risível, é muito fácil, é um descuido, né? Então, tá todo mundo brigando, gritando, e tem uma pessoa fazendo assim, olha, não é bem assim. Então, aí a gente tira a sensação do ambiente, né? E o audiolivro tem que ser aquela segunda voz, ainda levando em consideração muito esse público brasileiro, né? Esse público brasileiro ser convidado a ouvir o audiolivro nas suas diversas características, né? Quando a gente foi convidado, quando eu fui convidado a ser produtor artístico da Toca Livros, e acabei virando sócio aqui da Toca Livros, eu pensei muito sobre isso, né? O quanto a gente o que atrai o público de uma forma geral dentro do conhecimento e adquirir a leitura e aquilo que convida a ele. E o papel sempre de copiar algo que não se dialoga muito bem com o público brasileiro é um desconvite fatal, né? Vide o sucesso do Alto da Compadecida, de filmes que dialogam diretamente com o público brasileiro, né, artisticamente falando. E filmes que tentam imitar um padrão estrangeiro, porque faz sucesso na Netflix, e desloca esse público para uma certa distância. Isso acontece com o audiolivro também. A gente não importa se o título veio de fora, a gente tem que saber colocar a palavra, ser palatável, da forma que o público brasileiro seja convidado a ouvir esse livro, né? Legal. O nosso tempo já está meio que no fim, mas eu queria fazer mais uma perguntinha para vocês dois. E quando o autor do livro quer ser o narrador da obra e ele não tem a experiência, a vivência para isso? Vocês treinam eles? Como é que funciona? E já emendando nisso, o que uma pessoa precisa para ser o narrador? Ela precisa fazer algum curso? Como se formar um narrador de audiolivros? Eu vou falar do autor. Quando o autor ele quer ler a própria obra, a gente está aqui até com os autores lendo a própria obra, né? De uma certa forma, a gente até hoje eu expulsei poucos autores das suas próprias obras dos estúdios, mas de uma forma elegante. Mas a gente deu muita sorte até hoje, né? Boa parte são pessoas que sabiam lidar muito bem com a voz, que vieram e são livros muito bem colocados, né? Eles são geralmente livros de gestão pessoal, livro de saúde, até livro de história, né? Então são pessoas que eles têm a habilidade vocal se encaixou muito bem, né?
os que escrevem mais romance, fantasia, ficção, de uma forma geral, eles mesmo entendem que pode ser uma outra pessoa, a não ser que essa pessoa já tinha uma formação como profissional da voz antes de ser escritor ou durante sua carreira literária. Então, de uma certa forma, a gente até hoje deu muita sorte, né? Tem um livro que até destaco, que é o Atenção, do Alex Castro, ele mesmo leu, ele é professor de História na sua formação, mas ele deu a intenção muito prazerosa e certa para o próprio audiolivro, que se chama Atenção. E acho que é o resumo mais feliz. Em compensação, eu tenho o Alexandre Comino, que é o segmento umbandista da literatura da Umbanda, que ele leu os livros dele até um certo ponto, porque era curto, porque ele sabe que livros mais complexos que ele mesmo escreveu, ele não dá conta. Então, o autor mesmo vai se entendendo, mas, de uma certa forma, a gente sempre teve muita sorte com os autores, leitores. Foi muito bom. Informação? Bom, eu acho que para você ser narrador, você primeiro tem que ler e ler muito. E não só ler para você. Se você realmente está interessado em procurar algo nessa área, treinar a leitura em voz alta, se ouvir. Uma das coisas que é importante quando, já trabalhando, por exemplo, a gente ouve um livro que a gente mesmo na rua e fala, não gostei disso, da próxima vez eu preciso mudar essa respiração ou esse tipo de pausa. Então, eu acho que o caminho, primeiro, é você começar a ler muito. Se puder gravar, se ouvir, entender o que é a sua voz, entender quem é você lendo. Existem cursos de locução, existem cursos até de narração que talvez não te formem, mas te indiquem um caminho para você conhecer a voz. Mas eu acho que, acima de tudo, é você gostar de ler, treinar essa leitura em voz alta, se conhecer e se jogar no mercado, tentar fazer teste, porque não é necessariamente um lugar onde você tem que ser um ator, como ele mesmo disse, os próprios autores às vezes leem, existem professores que leem muito bem os audiolivros, você não tem que ser um ator para ser um narrador. Eu acho que basicamente você tem que gostar de ler. Mas tem que ser um praticante, treinar, tem que ser um praticante. Acho que a Pri está sendo generosa, a Pri tem uma formação muito rica, né? Ela é formada em artes cênicas, ela é uma leitora, ela é uma pessoa que participa de diversos... Acho que o profissional é um praticante, né? Também não adianta achar que leu a vida inteira para os sobrinhos, é um praticante do profissional de voz, caseira. Ele é um praticante, é uma pessoa que teve que escuta também audiolivros, né? Eu gosto muito quando as pessoas me procuram, falam, meu sonho sempre foi ser narrador de audiolivro. Que legal, qual audiolivro você gosta? Eu falo, nunca ouvi um. Então, isso acontece, mas acontece muito, porque existe a projeção daquilo que é e a realidade do que é, né? E às vezes, a realidade que é muito difícil, porque, Pri, eu vou falar, ler é difícil, né? Eu ia falar foda, mas acho que não pode falar foda. Mas é muito difícil. Eu mesmo não sou narrador. Eu sou diretor de narrador e eu não sou narrador. Né? Empresto minha voz para fazer milhões de personagens, mas pedir para ler um livro inteiro é muito difícil. Eu acho que sim, o teatro ajuda muito. Claro, o teatro te obriga a ler, e não só isso, né? Interpretação de texto é fundamental. Não é só ler, é entender o que você está lendo e entender como falar para que o outro também entenda. Então, o teatro ajuda muito, é um caminho, mas a leitura que vai levar a pessoa a procurar os outros caminhos para chegar onde ela quer, se ela realmente quer isso. Eu tenho um pouco de receio com cursos prontos de narração, já existem cursos de narração de audiolivro, cursos de locução, eu tenho um pouco de receio porque eles te engessam muito. Eles determinam que você tem que ler dessa maneira e você acaba ficando muito duro. Aprenda a ler em 2 semanas. Eu já encontrei cursos de audiolivro em 3 semanas. Eu falei assim, gente, cara, porque eu tenho uma admiração pelo narrador. Eu tenho uma admiração pelo profissional de voz. E é muito bacana, porque dentro da Toca Livros, as narradoras são um show à parte, né? Eu conto 20 narradoras excepcionais para um narrador, uma voz masculina bacana. As mulheres vão dominar o mundo. Eu adoro. E a gente tem mais livros
para a voz masculina do que voz feminina. Então, eu tenho uma admiração por todos os profissionais que vêm aqui, que encaram, eu destaque mais para essas meninas que fizeram Clarice e os meninos que participaram de literaturas mais pesadas, não que outros gêneros não fossem importantes e tivesse que ter a voz certa, né? Temos aí a coleção do Laurentino Gomes, que não deixa negar que o cara não é ator, ele é jornalista, uma voz jornalística para um jornalista investigativo, né? Então, eu tenho uma admiração, porque ficar horas no estúdio, concentrado, ter uma janela aqui, com o pessoal passando, né? E a gente convive, tem que gostar, e tem que ser um profissional, tem que saber que daqui uma semana a coisa pode estar, como foi o caso da pandemia, né? A pandemia atrasou tudo que é produção de audiolivro em todo lugar, e a gente vinha narrar porque a gente não era a favor da aglomeração, das coisas contrárias que a Organização Mundial de Saúde falou, mas ao mesmo tempo a gente não teve um apoio governamental nesse canto, então a gente teve que criar todo um aparato para vir narrar, então a diminuição foi... E eu tive que admirar esses narradores que dependiam também da voz para poder sobreviver nesse âmbito, assim. Então, eu tenho um orgulho muito grande da equipe de narradores aqui da Toca Livros e da equipe de produção aqui. Isso é muito importante. Todo mundo que trabalha aqui com produção, eles não são técnicos de áudio, eles têm alguma colocação artística que ajuda muito, ou são leitores, ou são pessoas que trabalham com cinema, que ajuda a Toca Livros ter o diferencial que ela tem. Eu acho que a gente só arranhou a falar um pouco sobre audiolivros, né? Nós mesmos aqui tinha algumas outras perguntas, podia falar da pós-produção também, de tantas outras partes, né? E de tantas outras curiosidades, mas isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade, né? Mas obrigado, Cleiton e Priscila, por falar isso. Para me sentir mais à vontade, eu sou colega, né, do Cleiton, eu trabalho na Toca Livros, né? Admiro muito o trabalho da Priscila também e do Cleiton, mas é só para vocês saberem, tá? De qualquer jeito... Mas também, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar também, como Toca Livros, que é fabio@tocalivros.com. Desculpa. Tchim! Ou para também tirar algumas dúvidas e que a gente poder ajudar vocês, editores, também, de alguma forma. Tá bom? Vamos para as nossas indicações agora? Bom, eu acho que, para quem nunca ouviu um audiolivro, é importante começar por algo que te conquiste, que te apaixone. No momento, eu estou ouvindo Assombrações do Recife Velho. E é o livro que eu vou indicar, o audiolivro que eu vou indicar hoje. O livro em si, enfim, não tem nem o que falar, é muito bom. São pequenos contos de assombrações no Recife. E a narração, para mim, ela é perfeita, assim. O narrador, ele morou muito tempo em Recife, ele tem todo um conhecimento do local, das histórias, ele conhece bem todo esse contexto desse livro, e ele é realmente apaixonante de começar a ouvir e não conseguir parar mais. E eu acho que isso é importante, começar por um livro que seja fácil, gostoso, divertido, para que você treine ouvir outros tipos de livros, às vezes, né, mais sérios, mais profundos. Assim. Então, é o livro que eu indico hoje, Assombrações do Recife Velho. Muito bom. E você, Cleiton, tem alguma coisa para indicar pra gente? Eu tenho uma indicação muito boa, que é uma minissérie americana, chama You Honor, eu não sei falar inglês, sua honra, nossa honra, delas, das honras, Y-O-U-R H-O-N-O-R, Honor. 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 Isso, sua excelência, acho que é sua excelência, sei lá. E é feito com um ator que fazia o Breaking Bad, né, o Brian Grazer, e é uma minissérie curta. Eu sou muito apaixonado por atuação com palavras, né, com ator bom, com texto bom,
E apesar que eu sei que essa era para ser uma série, mas foi prejudicada por causa da pandemia e virou apenas uma minissérie, eles tiveram que resolver o final com um estralo de dedos, vale a pena porque é um show de interpretação e um texto dramatúrgico primoroso. Assim. Muito bom, obrigado. E você, Léo, já que você está pronto aí, também você tem uma indicação para a gente? É uma indicação muito rápida, que é um livro que eu tô lendo agora, que eu vou entrevistar essa pessoa no dia 5 de março, e é uma pessoa muito querida, que é a Guiomar de Gramont. Ela lançou o livro agora pela E-Galáxia, que se chama Os Livros na Minha Vida, e que ela faz um memorial da sua vida enquanto professora, curadora de eventos literários e editora de livros, né? É um livro bem interessante e eu estou gostando muito de ler, porque o jeito que a Guiomar escreve é um jeito que eu gosto, né? É muito fluida a leitura, então é muito bom. E, enfim, é o livro que eu estou lendo essa semana, porque eu ando com um pouco de dificuldade de prestar atenção até em série de TV, assim, tá difícil. Mas, enfim, esse livro eu estou lendo com cuidado e com calma, porque eu vou fazer essa entrevista com ela daqui a pouco, né? Maju, quer fazer a sua indicação? Eu vou indicar WandaVision, a série que está disponível no Disney+. Gente, WandaVision é maravilhoso. Eu tava sentindo saudade de ficar fazendo conjectura sobre as coisas da Marvel, né? O que vai acontecer, etc. E a série tá maravilhosa. O episódio que lançou, não, vocês vão ouvir isso na segunda, então não da sexta anterior, na passada ainda. Foi maravilhoso. E é legal que no começo é nada do que você espera, né? Ele joga umas pequenas pistas, né, do que vai ser. Como se fosse um sitcom dos anos 50. E cada episódio vai alterando a década desse sitcom que está acontecendo. E é muito boa. A série tá absolutamente maravilhosa. As aberturas são muito legais, inclusive, né? A trilha sonora, de como é feito. A dos anos 80 é demais, né? Tipo, você fala assim, eu voltei à minha infância que eu passei, né, nesse tempo. Talvez nem todo mundo tenha passado. E você, Thalita? Eu vou indicar o filme O Tigre Branco, que estreou na Netflix, acho que esse mês. E conta a história de um indiano, é um filme indiano, é muito, muito, muito bom. Conta a história de um indiano que ele é de uma casta baixa e mostra toda a trajetória, a história dele para tentar ascender na vida dele, sabe? Para ele crescer e virar uma pessoa, um empresário de sucesso. E aí o jeito que o filme é feito é muito legal, dá para você ver toda a parte da cultura indiana, a pobreza extrema que tem por lá, essa parte da cultura de castas, e vale muito a pena assistir. Muito, muito, muito bom mesmo. Muito bom. Eu vou fazer duas indicações, uma rapidinha, que é de um audiolivro que a Priscila falou, tipo, para começar. Eu acho que eu tenho um audiolivro que é bem bacana, que chama Segredos de Walt Disney, que é um pouco da história do Walt Disney e de como foi criado os parques, tipo, os bastidores de como ele começou e tal. É muito divertido, assim, e para ver e você imaginar que virou esse quase dono da metade do mundo que é a Disney hoje, e como foi lá no começo. Mas eu queria indicar uma coisa que eu tenho usado toda semana, vai ser um pouco diferente, que é, se você puder comprar uma máquina de pão, tá? Que, eu juro, é uma coisa muito boa. Eu fiz, como muita gente fez nessa época de distanciamento social, fiz pão em casa, só que eu tive que acordar às 6 horas da manhã, pro pão francês ficar pronto às 8 horas, só que ficou pronto às 10, e todo mundo tá morrendo de fome já. Mas tem essa máquina que você deixa programada, é uma delícia acordar com cheiro de pãozinho quente, e toda semana você tem fazer um pão diferente, tá? Vale a pena. Eu vou colocar até o link aqui embaixo, se vocês quiserem, mas eu não tenho nada a ver com isso, nem tô falando a marca, mas é muito bacana. Quero agradecer a todos vocês, né, principalmente a Priscila e o Clayton, por participar aqui do nosso programa. Valeu. Obrigado pelo seu tempo aí, contando um pouco dessa experiência. Esse programa contou com a apresentação de Maju Alves, Leonardo Neto e Thalita Facchini, e a edição do Gil, da Central 3. Tá bom, gente? Léo, você tinha alguma coisa para falar? Não, só falar tchau. Tinha uma coisa para te perguntar, né? Temos um programa, Fabinho? Agora temos, porque antes que você esqueça. Obrigado, gente. Até a semana que vem.
Até. Até.